sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Fala Zeli. Ele está aqui, Roger Fieldmack. Ai, eu fiquei tão emocionada, Roger, que eu até errei o seu vídeo. Ai, engasguei. Porque no último podcast ele me deixou, ele me abandonou, ele foi voar em outros territórios, não é mesmo, Roger? Quanto mais longe de você, melhor, Vanessa, com certeza. Mentira, porque ele falou assim, Van, eu não vi a hora da gente ter o nosso próximo encontro no podcast Fala ZL, que aliás eu quero saber, Roger, você já segue o nosso canal? Faz tempo, né? Você sabe qual é o nome do canal, pelo menos? Canal, deixa eu pensar, Desenvolve Leste, tá pensando o quê? Mas eu vou falar que você não fez falta nenhuma, Roger. Nem você. Então, mas eu vou falar por quê? Porque eu estava com um convidado muito especial, Bruno, sim. Valeu pelo nosso bate-papo, mas eu tive uma companhia que você nem imagina que me ajudou muito mais do que você no desenrolar da minha linda pauta. Xing, o nosso produtor, que foi a minha voz do além, eu não tinha com quem brincar, conversar, azucrinar e pentelhar, e eu chamava Xing, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas, Rogério, eu quero saber se hoje a gente tá aqui nesse bate-papo. Você sabe que muito me interessa esse bate-papo, sabia? É bom, né? Porque você tem que cuidar mais dessa parte da sua vida. Então, essa parte da minha vida eu cuido. Mas eu quero saber se você, Roger, ajuda a sua digníssima esposa a cuidar. Sim, com certeza. E cobro dela que ela faça sempre assim, esteja os exames, né? A saúde da mulher é muito importante. Boa, porque a gente vai envelhecendo, a idade chega para todos. Chegou para mim, Roger. Olha, eu vou falar pra você que ultimamente eu tenho sentido cada calor que eu vou te falar, viu? Não vou nem falar o que significa isso, mas você, mulher, sabe o que é. E por isso eu quero convidar você a fazer parte desse podcast, porque vai ser incrível, porque a gente vai falar da nossa saúde, viu, Roger? Nossa saúde, não a sua saúde. Exatamente. Se bem que a saúde do homem também é bem interessante, né? A gente... É interessante, mas não está em pauta hoje, não. Não está em pauta hoje, Roger? Não. E o que está em pauta hoje, meu amigo Roger Fieldmack? Hoje está em pauta, primeiro, a pessoa. A Vamos pessoa. falar assim. Roberto Cavalcante. Meu Deus, quem é Roberto Cavalcante? Roberto Cavalcante é o gestor do Centro de Exames da Mulher de Itaquera. Olha que pauta pra lá de importante, não é mesmo, Roger? Sim, e... Ele eu não ia falar, mas eu vou falar. Fala, é marido Roger. De uma grande amiga minha que, olha, na CDL Itaquera, ela foi essencial. Priscila! Exatamente. Aliás, um abraço, Priscila. Beijo pra você, Priscila, que já foi nossa entrevistada aqui no podcast. Aliás, eu acho que a Priscila foi uma das primeiras a sentar. Não foi. Não. Você tá perdendo o tempo. Claro que foi. Uma das primeiras a ter, assim, a oportunidade de falar um pouco do trabalho dela. Foi sim. Não foi, Pri? Depois que a hashtag você fala. Se você foi, não, hein, Pri? Bom, Roberto, meu amigo, que eu também já conheço há bastante tempo. Meu amigo, ele é amigo de todo mundo, né, Roberto? Ele só não é meu amigo. Só você já percebeu, Roberto? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e se apresente aí para o nosso público um pouco. Boa tarde a todos que estejam, que estão nos ouvindo, né, nesse momento. Eu agradeço Roger, Vanessa, né, toda a equipe aqui do Desenvolve, né, do podcast, né. Agradecer a presença aqui da nossa colega Alice, né, que veio nos acompanhar também, né, faz parte da comunicação, né, assessoria da prefeitura, né? Que gentilmente autorizou a vinda do Roberto ao nosso podcast. Isso. Agradecer também, né, o apoio também do Santa Marcelina, né, toda a comunicação do Santa Marcelina. Agradecer toda a equipe, né, agradecer também a minha esposa, né, não posso deixar de agradecer a ela também, né, por ser minha companheira, ser minha parceira, que eu falo que sem ela não estaria aqui hoje também. Que também trabalha na área da saúde, fazendo um trabalho incrível, não é, Roger? Sim. Como terapeuta, não é isso? Exato. Ela é psicóloga e tá aí ajudando muitas mulheres, hein? A nossa Priscila, nossa querida Priscila. Eu falo que se não fosse minha esposa, eu passaria com ela em terapia, mas infelizmente eu não posso. Mas eu garanto que você passa todos os dias em terapia com ela e sem nem perceber. imagina. Eu acho que é mais ela faz terapia comigo do que é o contrário. Ela que veio. A gente tem um momento de terapia que eu sou terapeuta dela.
né? Sim, e é importante, Mas, né, essa parceria, essa combinação. Por isso que vocês combinam tanto. sim. É É isso verdade, aí. é verdade. Agora me diz uma coisa, como é ser gestor, né, de um equipamento tão importante, dentro de uma região tão importante que é Itaquera, e que foi o primeiro da cidade a ser instalado um modelo, né, Sim. diferenciado, onde as mulheres podem fazer todos os exames em um único dia, com várias especialidades, enfim, modalidades, enfim, seja lá como você quiser entender, que é o Centro de Exames da Mulher de Itaquera, que foi recentemente inaugurado e trouxe aí um ganho muito grande para a nossa região, não é mesmo, Roger? Sim, não. Você acredita que nesse pouco tempo, né, o centro ele superou as expectativas da própria prefeitura, na sua visão como gestor? Amadureceu? Acredito que sim. Né? Hoje, vendo números, né, a gente analisando toda a perspectiva, tudo que aconteceu depois da inauguração do SEM, foi, né, hoje é um marco importante, né, também para a área da saúde, que hoje a gente consegue identificar várias mulheres sendo atendidas e conseguindo fazer seus exames em um único dia. Então, do ponto de vista assim, do gestor, do ponto de vista da unidade, hoje a gente consegue atender muitas pacientes e consegue otimizar essa paciente, sendo que ela não precise ir em diversos lugares para fazer os seus exames. Não, e a questão do tempo, né? Porque as mulheres elas já têm uma sobrecarga aí diária. Tem a questão de que muitas, assim, muitas não, a grande maioria trabalha o dia inteiro, e tem que deixar o filho na creche ou na escola e tudo isso. E às vezes, para ela se ausentar no trabalho, ou às vezes não tem com quem deixar o filho, é toda uma dinâmica que nem sempre as pessoas compreendem. Eu acho que você deve sentir isso lá no dia a dia. E isso facilitou, né? Porque antes não tinha essa possibilidade e agora tem. Como você vê? Sim, essa oportunidade, hoje, né? De ganho de tempo, de saúde, de tudo, não é? Sim, antes a paciente ela saía da UBS, por exemplo, ela saía com vários exames, ultrassom, mamografia para fazer, e normalmente o sistema ele acabava mandando para vários lugares diferentes. E datas diferentes. E datas, horários diferentes. Regiões né? diferentes, né? Então, hoje não. Hoje a paciente ela vem, ela consegue realmente otimizar mesmo, fazer 4 exames naquele mesmo tempo. Né? Perfeito. Então, o que tinha antes, por exemplo, você acabou de falar, é perfeito. Às vezes uma mulher, imagina hoje, ela é trabalhadora externa e dona de casa, né? Jornada dupla. Jornada tripla, enfim. E às vezes ela precisava se ausentar 1, 2, 3, 4 dias para poder fazer esses exames. Na dinâmica mesmo dessa paciente, isso aí impactava muito na vida dela. Impacta ainda, né? Ainda assim, existe caso, não tem como. Ainda tem pacientes que ainda tem essa dinâmica. A gente conseguiu hoje não acabar com a fila, mas conseguiu agilizar esse procedimento dessa paciente. Então, isso foi um ganho muito para a população, não só para a Zona Leste, lógico, né? Mas acredito que futuramente terão outros parecidos que também vai ter. Já tem um na cidade. Já tem um na Capela do Socorro. Zona Sul, né? Zona Sul, né? Zona Sul, Capela do Socorro, que também tem essa dinâmica desse atendimento desse paciente. Deixa eu entender uma coisa. A gente está falando de regiões, né? Zona Leste, Zona Sul. Como que funciona para a mulher chegar e fazer o exame no centro de exames da mulher? Por exemplo, é Itaquera, a gente está falando muito Itaquera, né? Mas não é Itaquera, é para a cidade toda, né? Hoje, por exemplo... Mas concentra mais na região leste, não é isso? Exato, Itaquera. Tem alguns exames específicos, a gente fala... Hoje a gente tem um procedimento chamado combo, né? Tá. A gente até brinca, o combo é quase igual um McDonald's. Big né? Mac completo. A gente vai saber desse paciente, do que ele vai saber lá. Então, esse é um desafio, né, que a gente está encontrando. Porém, a gente já consegue hoje formular uma agenda para conseguir atender essa paciente. Então, hoje a paciente ela sai da unidade básica com exames. O médico, ela sai da sala do médico, ela sai com exames a fazer. Essa paciente, ela vai onde? No setor chamado regulação, que é dentro da unidade básica. A unidade básica, ela vai captar uma vaga que aí o SEM, ela oferta. Então, nós SEM ofertamos X vagas, né, para acolher pacientes. Eu não oferto exames, eu oferto vagas pacientes.
Tá. Quando a unidade básica ela capta essa vaga, ela vai captar 1, 2, 3, 4 exames dentro de uma vaga. Então eu tenho uma agenda que contempla essas pacientes. Então, essa paciente ela pode vir com 1 exame, 2 exames, 3 exames, né? E aí a gente, quanto unidade, vai acolher essa paciente. Então hoje o paciente, hoje a gente atende esse combo em específico, né? A gente atende Itaquera e Tiradentes, tá? Então quem vê essas vagas nossas hoje, Itaquera e Tiradentes. Outras regiões têm alguns serviços específicos, né? Porque também a demanda é muito grande. Itaquera é grande, Cidade Tiradentes é grande. Estamos falando de Só 2 Itaquera- bairros, só Itaquera dormitórios na e minha- gigantes, né? Só na minha logística inadequada, para não falar outra palavra, Sim. eu acho que Itaquera precisaria de uns 5 centros desse, no mínimo, porque eu já acredito que a demanda já está, exorbitante e já tem vaga, já tá faltando vaga aí para Mas suprir a demanda, Vou te né? falar, Vanessa, assim, hoje, assim, a gente quase não tem fila de mamografia. Tá. Praticamente não tem fila de mamografia. E olha que mudou o protocolo de mamografia, de Diminuiu idade de a pacientes, idade. né? Diminuiu a idade. Sim. Com isso, automaticamente 40, né? A partir dos 40 já passa a baixou ser... para 40 anos até 75. Então, com isso aumenta a demanda. Mesmo assim, a gente consegue não deixar fila. Então, não tem fila. Hoje o paciente ele passa na UBS, daqui 2 semanas ele já consegue uma vaga. Ótimo. Né? Então, para mamografia, isso aí é muito bom. Ultrassom é a mesma coisa, né? O paciente existe fila, mas a fila é bem pequena. Já existiu-se fila, assim, de paciente esperar 1 ano para fazer um exame de ultrassom. Hoje não mais. Nossa. Então, a gente Só um consegue... ano pra Tá fazer falando uma que nem no ultrassom. plano de saúde, às vezes, dependendo do plano, você não consegue Você não uma consegue, semana fazer um exatamente. exame desse, né? Então, hoje a gente consegue Sim. contemplar Sim. muitas unidades. Existem outros exames também, né, que a gente contempla. Então, hoje a gente faz ultrassom geral, não fazemos todos, mas fazemos alguns tipos de ultrassom geral. A maioria dos exames de ultrassom são voltados para a saúde da mulher, né? Então, ultrassom de mamas, ultrassom transvaginal, ultrassom de abdômen total, renais. Então, são voltados para a saúde da mulher. Doppler a gente faz também, que são estudo de vasos, né? Tá. Então também fazemos a própria mamografia e a densitometria óssea, né? Tá. Esse exame de densitometria óssea é um exame dificilmente de conseguir pelo SUS, né? E hoje a gente oferta, também não tem fila, eu não tenho fila de espera de Olha paciente, que legal. né? É um exame que, assim, como faz parte da saúde da mulher, às vezes a mulher ela vai chegando numa certa idade, ela começa a perder cálcio, né? A questão do hormônio vai caindo. Sim. Então a densitometria óssea, ela faz o quê? Ela avalia a densidade do osso da mulher. Então é importantíssimo também para... E por que, Extremamente. na sua visão, por que você acha que a prefeitura ofertou esse exame no centro de exame da mulher? Estudos, índices, né, doenças, o que você acha que foi o chamariz para a prefeitura? Não, vamos colocar, e por exemplo, esse centro de exames é modelo em oferecer a densitometria, ou como que a prefeitura analisa essa questão desse exame, por exemplo, que você está me falando que é uma coisa que não tinha um olhar assim tão específico e agora tem. O exame ele já tinha, né? Já é um exame... É um exame que já tem há muito tempo, só que a oferta dele e também a procura é baixa. Tá. Né? Não são todos os especialistas que pedem. Exatamente, Entendi. né? Então, e também não é qualquer profissional consegue avaliar, Tá. né? Então, por isso a oferta dele é baixa perante, lógico, ao município, mas também a procura dele também é baixa. Como não são todos, né, que conseguem avaliar, então é baixo também. Porém, ele faz parte da saúde da mulher. Né? Com certeza. Hoje a prefeitura ela tem contratos também com outros parceiros que têm esse exame também, terceirizados, né? Então, não só nós, mas outros serviços já têm. Né? Tá. E esse exame de densitometria óssea, por ele fazer parte desse combo, ele foi pensado também na saúde da mulher. Um combo pensando na saúde da mulher.
não Tá. só a mamografia, mas a densitometria óssea, porque quando a paciente ela vai perdendo cálcio, isso impacta também fraturas, As quedas. outras questões Até também, uma né? osteoporose, algo do Osteoporose, tipo, né? exatamente. Né? Não, que bacana, Mel. Só entendendo um pouco, né, sobre os exames. Qual é hoje o principal exame que você considera, né, que é o que porta de entrada, né, do Centro de Exames da Mulher, Unidade Itaquera? Bom, hoje eu considero assim, é o que o carro-chefe hoje é o ultrassom de mama, Tá. né, o transvaginal e a mamografia. Esse São tem um... os três ali que eu posso considerar os que mais, né? Coleta ginecológica faz também, de rastreio de HPV, porque agora mudou a nomenclatura, né? Esse daí a gente faz, a UBS que faz. Ah, né? não é no Centro de Não. Exames da Mulher. No centro de exames É da só- mulher, no caso seria o Papa Nicolau, né? Que agora mudou a nomenclatura, Isso, a gente tudo. faz a colposcopia. Colposcopia é Tá. o diagnóstico da região, né, da mulher ali, que aí sim a gente vai identificar alguma coisa futura, né? Tá. Então a Sim. gente faz a colposcopia também, voltado para a saúde da mulher, a esteroscopia, que aí é um exame um pouquinho mais detalhado, voltado para entender o útero da mulher, Sim, importantíssimo Exato. também para uma série de diagnósticos. e o estudo enfim. urodinâmico, que aí eu falo que hoje, desde a inauguração do 100, a gente conseguiu também diminuir uma fila gigantesca de pacientes que estavam aguardando, a gente conseguiu diminuir, ajudando também várias mulheres, né, a identificar. Então, Porque esse exame, né, e esse diagnóstico para saber se tem alguma coisa na bexiga, né, exato. no trato urinário da mulher é tão importante porque isso causa, por exemplo, às vezes a mulher, né, você me corrija, por favor, que você é da área da saúde, mas eu no meu modo leigo de entender, mesmo sendo mulher, muitas infecções urinárias, elas vêm dessa bexiga preguiçosa que fica acumulando ali a urina e aí fica aquela questão da infecção recorrente, não sabe. Então, um exame simples que pode detectar um problema e pode se resolver com um tratamento, né? Oral ou com uma cirurgia, enfim, é um exame extremamente importante esse, né? E são problemas que você está falando, infecção urinária leva à morte. Não, é perigosíssimo, né? Pode virar um acesso, dependendo da idade, uma série de situações, né? Exato. Né? Roberto. E além desses exames que a gente faz também, nós somos um serviço de referência de mama. Tá. Isso voltado para a Zona Leste. Então eu tenho um mastologista, né, que atende na unidade. E esse mastologista, ele consegue otimizar também esse paciente, não necessariamente mandando ele para outro lugar para fazer outro tipo de exame. Então, a gente consegue fazer ultrassom, se caso precise, ultrassom de mamas, a mamografia e futuramente, dependendo do caso, se identificar algo na mamografia ou no ultrassom, eu consigo fazer uma biópsia na unidade. Na própria unidade. E né? já agiliza essa parte do atendimento. Futuramente, a gente consegue fechar esse quadro e aí esse paciente, se der alguma alteração, por exemplo, um câncer ou uma suspeita, a gente já consegue dar a unidade e encaminhar esse paciente para um oncologista, um oncomastologista. Agora, eu acho isso espetacular, porque você imagina, a economia. Isso aí poupa vidas, poupa e não só isso, se a gente olhar para a prefeitura, né, é economia. Exato. Porque a prevenção é mais barato do que o problema em si a ser tratado, né, em questão de internação, todas as outras questões. Então, até para a questão econômica é importante, né? Aliás, em tudo, né? Assessoria jurídica, assessoria de comunicação, tudo que você previne, né? Exato. Não tem que tratar na dor, porque na dor sempre sai mais caro. Então, muito interessante. Exatamente. E a questão, uma coisa que a gente sabe que a população da cidade de São Paulo é gigantesca, ela cresce. Então, eu já falei aqui, não é defendendo A, não é defendendo B, mas uma estatística real é de que a população é 30 bilhões de vezes maior do que os serviços disponibilizados. Isso a gente não está falando só da rede pública, a gente está falando da rede particular também, que está aí agonizando, né, Roger? A gente sabe.
eu sei que muito se avançou, muito vai se avançar, mas esse tempo-resposta de um diagnóstico, por exemplo, a gente está falando aqui do Centro de Exames da Mulher, desse diagnóstico, de repente, desse time de, olha, tem alguma coisa suspeita aqui. Esse trâmite interno da prefeitura agilizou com esse serviço? Porque, assim, a expectativa é que agilize, mas na prática a gente sabe que a gente vê aí nos noticiários e tudo mais, ainda a gente tem isso, a gente tem aquilo, tá demorando um pouquinho, é uma realidade. Mas eu queria que você falasse o quanto isso foi otimizado, até mesmo para as pessoas saberem que sim, a prefeitura está ali trabalhando, tem ações, tem isso, tem aquilo, mas que realmente é muita gente, né? E todo mundo merece o atendimento digno e na hora que precisa. E às vezes a saúde não espera, gente. A gente já fez tantas matérias, né, Roger? Cada matéria que a gente já fez, a gente clama e manda a pergunta, pelo amor de Deus. Mas posso falar? Eu acho que tem muito a melhorar, mas melhorou muito. Melhorou muito nos últimos anos, né? De gestão, não vou botar nomes, etc e tal, mas melhorou muito, né? A gente que acompanha mas é uma demanda a construção que vem de exames inteira, né? do Centro de Exames da Mulher, diversas UBSs construídas, a gente tá vendo muita operação sendo feita, né? muita ação, né? Então isso eu acho bem bacana mesmo, né? Mas voltando à pergunta, você acha que agilizou muito essa questão, né? Com certeza. Hoje uma paciente consegue um acesso muito mais rápido, Sim. né? O acesso é rápido e para ele ser encaminhado pós-exames também está sendo muito mais rápido. Antes um paciente, assim, vou contar uns 5 anos atrás, por exemplo, não vou nem muito longe. Há uns 5 anos atrás tinha paciente que demorava mais de um mês, de repente, para ter um laudo de uma biópsia, para ter um laudo de algum exame, para passar em consulta novamente, depois ele ir para um especialista, né? Um oncologista, de repente, né? A gente sabe que tratando de um problema desse caso, quanto mais tempo, pior é, né? E cada organismo reage de um jeito, né? Pode ser muito mais rápido em um do que na outra pessoa, né? Na outra mulher. Hoje a gente consegue fechar um diagnóstico e já encaminhar esse paciente em 45 dias. Ótimo. Né? O paciente ele chega para nós, passando em primeira vez em consulta com o masto. O masto, normalmente, esse paciente ele vem de um protocolo. Normalmente, para ser encaminhado para o mastologista, esse paciente já tem que ter algum exame, uma mamografia, um ultrassom, né? Essa mamografia, esse ultrassom já tem que ter alguma alteração. Então, ele tem que ter um protocolo para ser encaixado. Quando ele chega no masto, o masto ele só vai fazer o quê? Ele só vai tirar a dúvida. Eu preciso de um ultrassom só para tirar uma dúvida, preciso refazer uma mamografia para tirar uma dúvida, ou ele já consegue encaminhar para biópsia. Entendi. E o exame de biópsia, né, o laboratório está entregando muito rápido, né, está sendo bem efetivo. Né? E a consulta de retorno desse paciente também. Quando o laboratório ele entrega um resultado hoje que tem alguma alteração, a gente já consegue, ele já aponta para a gente. Já tem um sinal de alerta ali. Exato. Né? Então ele já aponta. Dentro da unidade nós temos uma equipe de gestão de cuidado que faz todo esse acompanhamento. Então a gente otimiza esse paciente e já consegue colocar esse paciente em uma consulta de retorno, né, no caso. A médica ela já avalia, se ela vê alguma alteração, a gente já consegue encaminhar. Então Perfeito. Hoje está sendo muito rápido. Muito bom. E vale a gente ressaltar, né, que essa unidade teve aí como se diz, uma madrinha, né, a vereadora Sandra Tadeu. Compôs, né, também, que compôs aí entre inúmeras pessoas a viabilidade do trâmite para poder essa unidade sair do papel, né? Enfim, ela hoje trouxe, atende... junto com o Nunes, né? Todas e é um projeto, até para a gente entender, voltar um pouco atrás, né? Como surgiu a ideia do Centro de Exames? Já tinha projetos, né? Já tinha a ideia, né, de sair isso do papel. E aí, como que saiu? Como nasceu essa criança, assim, um pouco? Na verdade, foi uma ideia que a gente já tinha há um bom tempo, né? Na verdade... a nível de instituição mesmo, né? Santa Marcelina. Isso, nível de instituição. Porque o Roberto já tem uma carreira, né?
uma carreira administrativa, né? Pode ser assim dizer, de E gestão, técnico né? também, né? Técnico, Eu fui enfim, de radiologia do Santa Marcelina, Isso. né? Então, quer dizer, você não caiu ali de paraquedas, Ah, né? tem Então, você experiência, tem né? experiência aí. Ele tem essa cara de menino aí, mas ele é bem experiente. Ele é viu, Vanessa? rodado. A só- gente pode falar que ele é Entendeu? rodado ou não? Não, ele é rodado, mas rodou bem. Trocou o óleo no tempo certo, né? Trocava os Boa. pneus. Não é que nem Boa. a gente, ô, Vanessa, rodou com óleo ferrado, tudo arrebentado o carro. Ah, Foi mas desgastando você só empaca a minha partida, a primeira, você não deixa eu engatar a segunda, Roger. Tá Pelo vendo amor de só? Deus. Vamos fazer o seguinte, até pra gente organizar esse papo. Eu Conta não um quero pouco. organizar. Aliás, eu quero contar uma coisa pra vocês. Eu vou Eita. contar uma coisa pra vocês. Hum. Cadê aquele papel? Eu quero aquele papel que Que você papel? jogou embaixo da mesa. Eu te dou. Gente, eu toda O que feliz. você quer? Lê Não, aí. eu toda Vê feliz. aí, Ele lê. tava assim, ó, gente, eu vou contar pra Lê a vocês. Ó, pauta. embaixo aqui, né? Eu falei assim, eu vou roubar a pauta dele. Lê né? a pauta aí. Eu vou ver o que ele tá me sacaneando. Aí, gente, eu abri todas as páginas e olha, todas as páginas em branco. Isso, por Vê quê? se pode um Adianta negócio fazer desse. pauta? Vê se Resolveu pode. alguma vez Olha eu lá, fazer a pauta velha com história você? da pauta, viu, Você Roberto? quebra tudo, você não Olha lá, deve seguir então o por isso que eu sequência. quero deixar uma A bagunça. gente já tinha combinado que a gente Aqui ia é uma falar. bagunça organizada, Ó. você já conhece a A gente. gente já tinha combinado antes aqui, pessoal, Não, que a gente não combina tinha nada, assim, ó. gente. Não Roberto, a gente vai falar primeiro um pouco sobre você. Daí você Não. já foi falando do centro exame da mulher. Então agora a gente, ó, Sim. finge que o podcast começou agora, ó. Não. Ó, porque a Vanessa atravessou. Ó. Roberto, conta um pouco sua história. Como que Não. você chegou até o centro de exame da mulher? Não. Deixa ele contar agora. Ah, pode contar agora? É lógico, né? Então, Roberto, por Contar a favor, história conte a um sua pouquinho. história, Roberto. A história lá de trás, lá do começo. Eu comecei no Santa Marcelina em 2002, né, como técnico de radiologia. Me formei pela instituição, na época, Sofia Marchetti, hoje é a FASM, né? E aí eu comecei como técnico de radiologia, sempre pensando no cuidado, né? Eu entrei na área da saúde porque eu lembro até hoje que eu queria sempre ajudar as pessoas. De alguma forma, eu queria ajudar as pessoas de alguma forma. Tentei enfermagem, não deu certo. Não. Não deu certo. Por Não que não sei deu por certo? quê. Não sei. Tinha Não deu dó das certo. pessoas, Você tirar- acredita? Tinha Tirar medo o de sangue. sanguinho. Vou te falar. Eu queria tirar o sanguinho Vou contar a das história pra pessoas. vocês. Minha mãe, ela É. trabalhava no berçário de Santa Marcelina, né? Pô, uma tradição de Santa Uma Marcelina. tradição. Trabalhava no berçário de Santa Marcelina. E filho mais velho, ela queria que fizesse alguma coisa voltado para a área, né? Aí eu falei assim, vou fazer. Na época tinha o técnico, né, de enfermagem, fiz inscrição. Eu lembro, na época, para entrar no técnico, a gente tinha que fazer um vestibulinho, né? Hoje em dia não precisa mais, mas na época tinha que fazer o vestibulinho. Fiz a inscrição, levei as documentações. O vestibulinho ia ser num domingo. A moça da secretaria ela me ligou e falou: Roberto, não vai dar para fazer, faltou documento, enfim, e tinha vencido o prazo. Aí eu falei: tá bom, né? Fazer o quê? Né? Não deu certo, não deu certo. Na sexta-feira eu fui na faculdade, lá na escola. Eu falei assim: não vou desistir, estudar alguma coisa. Eu tinha saído do colégio, né? Tem que Sim. estudar alguma coisa. E aí eu perguntei para ela: o que eu tenho de curso que tem para fazer? Na época tinha um curso chamado Patologia. Hoje é Biomedicina. Olha Hoje é aí, só biomedicina. mudou a O nomenclatura. curso técnico hoje é análises clínicas. Na época era patologia, técnico em patologia. Aí eu falei: então eu vou fazer isso daí. O que mexe? Não mexe com gente, não vou ver pessoas, não vou ver sangue, só vou fazer análises, né? Não deu certo também, Não, você você acredita? vai ver o sangue só depois Não ali, deu lá certo no... também. A menina me ligou na sexta-feira. Falou: Roberto, não fechou o número de vagas, porque tinha um número X para início, não fechou. Falei: então o que tem para fazer? Tem radiologia. Falei: então me inscreve nesse. Assim. Por opção de... Assim, me inscreve nesse. É o que sobrou. Comecei a fazer, aí passei na prova. Na época tinha até uma redação pra gente fazer. E eu fiz a redação. Inclusive, eu passei em quarto lugar até no vestibulinho, né? Bom. Aí comecei a fazer o curso e tal. Primeira semana, a antiga gestora, né? Ela me chamou lá na faculdade, né? No curso. Ela falou: eu queria ouvir um pouquinho. Eu li sua redação e eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? De você, né? Por que você escreveu essa redação e tal? E estava escrito isso, né? Que eu queria entrar na área da saúde para poder cuidar das pessoas, né? Então,
sempre tentando, de alguma forma, trabalhar com saúde, pensando nesse cuidado, né? E aí eu comecei trabalhando, né? No começo, antes de eu começar a trabalhar, no começo do curso, eu detestava, porque tinha muita física. Detestava Eu já física. não ia me dar muito Envolve bem, não. matemática. Terrível. Apesar que eu sempre fui bom de matemática, mas no começo tinha muita física. Ai, até hoje eu sou ruim de matemática. E viu, aí Roger? depois começou a ter anatomia. Foi onde eu comecei a me maravilhar em anatomia. Tá. O corpo humano, né? Aí você perdeu o medo e receio. Comecei a perder o medo e receio. Aí depois eu fui para estágio, aí sim eu entendi o que eu queria. E realmente, foi ali que no estágio que eu falei, é isso que eu quero. Trabalhar o olhar, né? Tá. Quando a gente, na época, hoje eu dou aula, né? Então eu falo para as pessoas, né? Hoje a gente tem que ter um olhar clínico, né? É um olhar que a Não gente... é o cínico. Não é o cínico, é um olhar clínico. É aquele olhar a mais. É. E o bacana é que quando o profissional do diagnóstico, ele olha uma imagem, a gente fala assim, nossa, a gente é herói. Olhar através das pessoas é Sim. um poder, é ter uma visão de raio-x. Já pensou? Eu conseguia ter essa visão. E a gente, eu sempre falava para as pessoas assim, o técnico, né, o profissional da imagem, ele é o olhar do médico. Sim. Ah, com É o olhar certeza. do médico, Sim. né? A gente É conseguiu uma olhar responsabilidade através muito grande, das né? pessoas, né? E aí depois disso, né, comecei a trabalhar, me especializei, fui, né, fiz a faculdade depois, me especializei em anatomia, né, em imagem anatômica, na verdade, para conseguir identificar melhor. Depois eu fiz gestão, né, a faculdade de gestão. Trabalhei no Santa Marcelina até 2012 como profissional, né, atuando assim, né, Sim. no operacional, operacional né, mesmo. operacional. Em 2012 eu saí Tá. do Santa Marcelina. Eu fui tentar novos ares, Tá. né? Trabalhei com papel de parede na época, mesmo? né? Trabalhei com papel de parede de 2012 até 2016, né? Tudo a ver. Tudo a ver, tudo a ver. Era outro mundo, Sim. outra realidade. E aí, em 2017, como eu trabalhei com pessoas, trabalhei com médicos, né? Super competente, né? Em 2017, eu fui convidado a voltar para a instituição para fazer a coordenação de uma equipe de radiologia, Que legal, né? Voltei, saí não abandonei, né? Deixei com meu irmão, né, Sim. o papel de parede e voltei para a instituição, só que eu voltei para a APS, né, que é a Atenção Primária à Saúde, que Tá. aí sim são as unidades básicas, né? Quando eu voltei para a atenção básica, eu coordenava uma equipe de 130 técnicos de radiologia. Eram 23 unidades que tinham raio-x. Todos do grupo da PS Santa Marcelina. Todos do grupo da PS Santa Marcelina. Só para o pessoal entender um pouco, né, Roberto, a gente passar para o nosso público, o que é? As UBSs, elas são geridas por terceiros, né? São por OS, né? OS, né? Organizações sociais, né? E a Santa Marcelina, eu acho que é a maior OS da Zona Leste, Sim. né? Se eu não me engano, ela é cidade de Tiradentes, está em Paulista. Abrange as 5 regiões. Eu acho Isso. que é a maior, viu? É a maior aqui da Eu Zona acho que é a Leste. maior da é Zona maior. Leste, é isso, né? Isso. E o Centro de Exames da Mulher também é gerido Faz pela parte. OS Santa Marcelina, pela Exato. APS, né? APS, OS, APS e Santa a Marcelina. Santa Marcelina, aonde você é o Hoje sou- funcionário, né, Exato. Do Santa do, Marcelina. e isso é muito importante, né? Porque na verdade não é um cargo político, não é nada Não. disso. Isso que é importante entender, né? É concursado, não é? Não é isso. Ele não é indicado para ir na. Ele é um cargo. Como ele é funcionário, é por Do Santa competência, Marcelina, por é setor competência. privado, Exato. né? Tá. Entre aspas, sim, né? sim, sim. É. Então é competência para estar lá, não é Isso. alguém indica lá o cidadão para estar lá. Então isso é muito importante. E até pelo currículo que ele acabou de passar, Eu tô né? aqui, mas eu não tô. Eu tô aqui, mas eu tô prestando atenção no que vocês estão fazendo. Também tô lendo alguns depoimentos aqui de algumas pessoas que estão aqui no Google. E na maioria deles, as 5 pessoas estrelas, tô vendo falam só. que não tenho do que reclamar. A questão do ambiente, de ser um ambiente bem acolhedor, bem limpo. Sim. Com som ambiente, algumas salas climatizadas. E eu acho importante isso porque
isso faz uma De diferença. acolhimento. Acolhimento, e principalmente para mulher, ser mulher não é brincadeira. Que às vezes tá até Não é fragilizada já, fácil. né? Por uma doença, por De algo. repente você vai para lá e aquele exame, assim, é o exame da sua vida. Porque é dali que você está esperando. Se esse resultado vier, meu Deus, então você já está abalada. Então a importância, você como gestor, você tem que pensar em tudo isso. Como você se comunica com os seus, Liderados. enfim, seus colaboradores, trabalhadores, funcionários, enfim. Porque eu acho que é importante ter isso, esse olhar desde a hora que a mulher chega até a hora que a mulher sai da unidade. Conta um pouquinho disso pra gente. Como que é a gestão disso? Desde o primeiro dia, né, até antes da inauguração, a gente teve reuniões de equipe, né? E eu sempre falei para a equipe, o trabalho nosso é um trabalho humanizado, que tem empatia, que tem acolhimento, né? É um serviço diagnóstico, onde outros serviços têm, mas é um serviço diagnóstico diferente que a gente fala, né? Por quê? Quando o paciente hoje ele tem esse acolhimento, tem esse trabalho humanizado, os exames eles saem melhor, com mais qualidade. A né? famosa achar a veia, né? Da pessoa que tá com medo. Exatamente, né? Quando tá com medo e tá medo ali, não a veia acha nada, some, né? A veia some. Então, a paciente hoje, e a gente tem bastante paciente que ela fala mesmo, né? Ela sai de lá falando, nossa, a própria mamografia, né? Para quem já fez a mamografia sabe é terrível. Que não é fácil. É horrível. É horrível. Mas né? É tão importante, tão importante. Infelizmente, ainda não criaram um outro exame tão bom quanto a mamografia. Mas ela judia. A mamografia judia da mulher. E, Vanessa, você sabe uma coisa importante? Mas é importante. Não deixem de fazer a mamografia. Não deixem de fazer a mamografia, viu, mulheres? 40 anos a agora, dor do bem, né? É o incômodo do bem, né? E falando da dor... Né? Falando da dor, a gente tem depoimentos de pacientes que elas saem da unidade falando que, às vezes, elas não sentiram nada. É o jeito, o trato, né? Sim. A única questão que elas falam que elas sentem é o incômodo, que não tem como. Não, isso é né? normal. Sim. Mas normal. a dor, 99% das pacientes saem de lá falando, nossa, é o aparelho? É o aparelho? O aparelho é igual. O aparelho é igual. O que vocês fizeram, por exemplo, que eu não senti tanta dor quanto da outra vez que eu fiz, né? Sim. Então, é esse trabalho em conjunto, né? Um abraço para minha equipe que está nos assistindo, que vai nos assistir, mas é graças a esse trabalho de equipe, desde o acolhimento, lá da portaria, lá da entrada do paciente. É o olhar do gestor Exato. para com seu funcionário para ele repassar isso Exato. para as pacientes, né? Para as pessoas que vão lá, né? Qualquer Isso aí local como se chama, espelho e reflexo Exato. Eu vou até, do guarda-chuva, eu né? vou até Que tá ler ali. aqui, ó. Não vou falar o nome da pessoa, não tenho do que reclamar. Fui preparada, ó, ela foi preparada para esperar horas e meu atendimento foi no horário agendado. Fiquei espantada com a limpeza do local, fora dos padrões SUS que estamos habituados. Parabéns à equipe. Muito bacana. E tá aqui, ó, no Google, não tô inventando nada não, tá aqui. Lógico, tem gente que fala, demorou um pouquinho, não sei o que. sim. Normal, Mas absolutamente normal, faz parte. né? Mas, assim, várias avaliações positivas. Várias Só avaliações. também 5 estrelas, aí está girando. Aqui, eu adorei fazer exame aqui, o local estava vazio, fui no sábado, as funcionárias super educadas, realizaram o exame com cuidado e super atenciosas. Por que eu estou lendo esses... Eu gostei disso aqui, ó. Fiquei até indignada por ser do SUS. Por que é importante? É o contrário, né? De tão bom, indignado que você é. Como assim é do SUS isso? Então, não é fazendo propaganda da prefeitura, não é nada disso. Porque é tão bom a gente falar sobre coisas que estão dando certo e que estão funcionando. Lógico que tudo tem um problema, tem uma vírgula, tem um porém, vai ter uma questão, uma hora ou outra, enfim. Aqui a gente não tá falando que porque faz parte. Porque Ter problemas faz parte. O importante é Exatamente. ser solucionados, né? Mas, assim,
a gente vive um período onde são tantas coisas ruins e é tão bom falar quando alguma coisa Um tá dando equipamento certo. assim, né? Bom. E aqui, eu com tô pegando resultado. do Google, tá, gente? Vocês podem olhar aí. É assim, tipo assim, Roger, eu tô meio. Eu tô na unidade certa, tipo assim. Deixa eu ver aqui. Putz, Já isso aqui não pensou? é não, meu. Isso aqui é na Suíça, Na Vanessa. Suíça. Não é Suíça, Né? é Vai que eu Suíça tô na aqui. ala lilás aí A de Suíça, outro isso aqui é a Suíça laboratório. chamada Itaquera, porque Itaquera tá muito bom boa, ultimamente. boa. Itaquera tá Falei, deixa eu evoluindo bem. confirmar. É isso, gente, é Então, isso. trabalho em equipe. Ok, parabéns, equipe. É isso. Eu acho que O trabalho isso da equipe, é. eu falo bastante para a equipe, né? O trabalho humanizado com o paciente, o exame em si é consequência. Se o paciente está bem naquele momento, o exame sai Sim, positivo. muito bom. Ô, Pô, Roberto, deixa eu perguntar antes que o Roger me atrapalhe mais uma vez. Qual é o atendimento dia da unidade hoje? a pergunta que eu ia fazer, meu. Sabe o que é? Tava escrito naquela folha em branco. Eu ia perguntar agora, quais são os números da unidade? É por isso que a gente é tão sintonizado, Nós não Roger. somos, Você não não. entendeu isso ainda, Então, deu Roger? certo, 1 em 1 milhão. Foi a primeira vez nesse podcast Men- que combinou alguma coisa com a gente. Porque não combina nada, mas não vem com papo mole, não. Hashtag deixa a sua opinião. Você Hashtag- que acompanha a gente, né? Hashtag, deixa o Roberto responder. Vamos lá. Boa. Bom, falando de números gerais, tá? Por mês, o 100 ele entrega hoje uma média de 5.000 a 5.000 exames, tá? Mês, tá? A gente atende uma média de 4.200 a 4.500 pacientes. Por Tá. quê? É diferente. Porque tem o caso daquele paciente que vem fazer 2 ou mais Sim. exames, né? Mas essa é a média nossa de exames no modo geral. Tá. A mamografia, a gente faz uma média de 900 mamografias mês. 900 mês. Essa é a nossa média. É de domingo a domingo o atendimento? O atendimento lá é de segunda a sábado, tá? Das 7 da manhã até Ah, as tá. 19. Perfeito. Então, segunda a sexta. E equipe? Equipe hoje, a gente tem 45 colaboradores Santa Marcelina. Nós temos equipe de limpeza, equipe de Versane e temos uma equipe também que é terceirizada, que são O médicos. que é a equipe de né? Versane? Equipe de segurança. Ah, tá. Equipe da segurança, né? Perfeito. Então nós temos a equipe da segurança, a equipe da limpeza, mais a equipe de terceiros, né? Que são os médicos, totalizando ali. A equipe médica ela roda, né? Às vezes assim, ela muda um médico de outro, Sim. mas contabilizando no modo geral uma média de 80 colaboradores mês. bastante. E são quantos exames disponibilizados na unidade? Você fala em No seu Tipos todo. de exame. Tipos de exame. Você já Hoje- falou alguns? né? Hoje a gente tem ultrassom, no caso de ultrassom geral. Né? Ultrassom geral nós temos ultrassom das mamas, transvaginal, o ultrassom de rins, de cabeça assim, tô meio perdido, mas são 14 tipos de exames que a gente tem Tá. lá na Perfeito. unidade, tá? Não, ótimo. 14 tipos de E exames. tem subsequente, tipo, ultrassom é Isso. um e tem um leque que Exato. abre de outros. Ultrassom geral, dentro Tá. da linha de ultrassom geral, eu tenho 8 tipos de ultrassom geral. Na linha de ultrassom Doppler, eu tenho 6 tipos de ultrassom Doppler. Aí eu tenho mamografia, densitometria óssea, a colposcopia, né? Tá. A estereoscopia diagnóstica, que é mais a parte diagnóstica. Existe a estereoscopia cirúrgica, mas é feito num outro serviço. E o estudo urodinâmico, que é também a avaliação urodinâmica, que é para avaliação do trato Análises urinário. clínicas faz lá também ou Não, não? É só só exame, biópsia. é só exame de Isso. imagem. Só quando tem biópsia. Tá. Aí, no dia da biópsia, aí é colhido, claro, a Em casos peça. específicos, aí É. colhe lá o exame Exato. de sangue, dada, de repente, a complexidade que pode ter visto ali. No caso da só biópsia. Exame de sangue, a gente na não própria colhe. OBS, Só isso. biópsia, né? Ah. Quando o médico solicita, por exemplo, a biópsia da mama, a gente faz a biópsia da mama. A colposcopia também colhe biópsia. A histeroscopia também colhe biópsia. Certo. Né? E aí a gente faz, encaminha para o laboratório e depois ela tem o laudo. Agora, só uma curiosidade. Por exemplo, os exames, eles ficam disponíveis no próprio sistema, essa integração de sistemas, ela já está implantada na O prefeitura, legal né? que outra coisa interessante hoje, a gente tem um sistema de resultado de laudo, tá? Hoje o paciente ele sai com as imagens de ultrassom na hora e o laudo, isso ele já sai na hora com ele.
Os O outros laudo exames, Laudo não, o laudo do o ultrassom laudo já sai tá- na hora. Já sai na que hora? legal. Sai na Não hora. demora uns dias pra Não, o laudar? laudo de ultrassom é na hora. Porque Ah. o próprio médico, na hora que ele faz, ele Mas já ele dá já o laudo. lauda. Né? Então o Tá. ultrassom sai na hora. Porque tanto geralmente sai ultrassom- só com a imagem, né? E É, aí o laudo vem é. depois. Então, o ultrassom sai na hora, tanto geral quanto o Doppler. O estudo aerodinâmico também o paciente sai com o laudo na hora, as imagens e o laudo, avaliação aerodinâmica também. O único que não sai na hora é a mamografia e a densitometria óssea, porque é um sistema Tá. que a gente encaminha, porém, até em 48 horas o paciente hoje ele tem esse Tá no laudo. sistema. Né? E esse paciente hoje ele consegue retirar os laudos pela internet. Ah, que Ele legal. não precisa voltar para a unidade para retirar. E aí, Eles- se a pessoa não tem acesso à internet, por exemplo, que é uma realidade de Sim. muitas mulheres, de repente não ter o acesso, não Pode saber retirar lidar, na enfim. unidade Pode retirar. também. Aí ela pode retirar na Isso, unidade, mas já exato. E vai, por exemplo, a pessoa passa lá na UBS, na AMA de Itaquera, enfim, lá no hospital de Itaquera, enfim. Aí o próprio médico dela que solicitou o exame, ele entra lá no sistema e ele já vê os Já resultados consegue sair. também? O paciente hoje ele sai com um login e senha. Sim. Então, qualquer pessoa que tem acesso à internet consegue pegar tanto a imagem quanto o laudo. Nossa, né? eu acho isso muito bacana. É importante, né? A A gente evolução da otimiza tecnologia, muito né? também, né? Tem paciente que nem você falou, às vezes não consegue sair do trabalho naquele dia para buscar um laudo. Gestão de tempo. Gestão de tempo. Isso otimiza muito na vida da paciente, ajuda muito. Isso veio para resolver muita coisa. Né? Então a paciente hoje ela sai com as imagens, né? Tanto da mamografia quanto da densitometria. Em 48 horas ela tem o acesso ao laudo. Tá. Tá. E lá, assim, acho que é importante, né, Roger, a gente deixar bem claro que lá são encaminhamentos da Coisa própria prefeitura, né? Isso. E não tem atendimento Não médico. adianta chegar lá Não. direto. As né? pessoas, os médicos estão lá para a realização dos exames e tem todo É agendado, o trâmite isso. do Tudo é agendamento via unidade básica de saúde. é Isso. O paciente ele tem que passar na unidade, né? Sim. Lá a gente não tem um atendimento de porta aberta, igual o Sim. exame de urgência e emergência. E acontece das pessoas chegarem lá e Já aconteceu. Já aconteceu? Já aconteceu. Acho que no né? início mais, né? Isso, no início. A gente Até- usou, até o Desenvolve Itaquera informou bastante isso, porque no Isso. início o pessoal ia, a gente fez algumas matérias Mas já falando... contornou. Essa É. questão Já já foi hoje, contornada. até as unidades básicas, né? Até os pacientes entenderam, né? Sim. Então o paciente ele passa na UBS, da UBS ele é agendado. Então todos os pacientes lá hoje têm um agendamento, têm um horário, né? Até o mastologista, até consulta de mastologista também é tudo agendado. Tá. Então não é porta aberta. Diferente de uma UPA, uma UBS, Sim, que o sim. paciente Ali pra emergência, Isso. não E o importa. tempo de agendamento, como que tá variando lá para a unidade de Itaquera? que Tá, depende- Depende do exame. depende então do exame. Você acha que tá bom, precisa melhorar? A secretaria tá monitorando isso para ver qual que é a principal demanda? Porque deve ter algum, como você disse, mamografia é o carro-chefe, Isso, é o mais solicitado também. também. Então, monitora-se isso para poder até oferecer mais vagas, Mais de vagas, repente. isso, Como é que está sim. sendo essa Hoje análise? hoje as vagas estão saindo rápidas. Ah. Tem alguns procedimentos que demandam um pouquinho maior, né? O estudo aerodinâmico, né? Depende de uma regulação. Eles vão analisar se o paciente está dentro do protocolo para aí sim captar essa vaga, tá? Perfeito. Tá. Ultrassom, mamografia é o exame que sai rápido. Tem paciente que demora assim uma média de 1 mês a 2 meses. Tá. Então, considerando o histórico, está sendo rápido. Tá. Deixa Né? eu, você falou da densitometria óssea, né? Densitometria óssea. Isso. Onde que tem esse exame? É só lá no Centro de Exame da Mulher, de Itaquera? Na rede ou- pública. Na rede pública. Existem outros parceiros que a prefeitura ela tem contrato. Terceirizado. Tá. Isso, terceirizados. tem contrato. Né? Tá, Clínicas mas terceirizadas, próprio laboratórios, mesmo, enfim. só o... O que eu conheço hoje, o 100. Né? Tá, e aí, Sim. por exemplo, tá ocorrendo que você falou Itaquera, cidade de Tiradentes, mas, por exemplo, tem alguém que quer fazer esse exame, é lá da Zona Norte. É É indicado encaminhado pra para Itaquera? Existe Não, essa possibilidade? esse, Não esse existe. caso, não. Daí ele vai para esse outro... Pra terceirizado. terceirizada. Hoje existe um sistema da prefeitura, o SIGA, né? Tá. Onde o paciente ele passou na UBS, a UBS ela vai captar aquela vaga. Tá. Aonde tiver oferta, por exemplo, a unidade ela vai captar aonde normalmente Sim. aparecer para ele. Então pode, de repente, aparecer para a Zona Leste, aparecer para a Zona Sul, aonde que tiver a oferta para aquele serviço.
Nós do SEM, especificamente, atendemos Itaquera e Tiradentes para esse tipo de exame. Para exame, estereoscopia, avaliação aerodinâmica e a colposcopia, a gente atende o território da Zona Leste, os 5 territórios. Né? Entendi. Então, tem alguns exames que a gente é um pouco mais específicos em algumas regiões, outros exames a gente é um pouquinho mais abrangente, porém, a maioria é parte Itaquera. Já tem um ano aí, a unidade já tem, Um ano né? e 6 meses. Foi inaugurado dia 24 de junho de 2024. E você Olha, tá lá agora desde o parece. primeiro Desde dia? Primeiro dia. Parabéns. Desde antes, desde quando estava construindo. Quando na era um verdade, embrião já tava acompanhando, ainda, né? já né? estava acompanhando. Quando era um isso, embrião. e isso é legal que ele falou também, né? A gente estava conversando um pouco antes, que você chegou atrasada, né? Eu Quer dizer, não você che- chegou adiantado, mas Olha, aí sai eu pra já vou bater falar asa, pra sai pra você, voar. eu vou falar assim, eu fui almoçar com uma amiga É. e eu falei, Roger, Almoçar eu 4 horas da posso tarde, ir? Vanessa, pelo amor de Pode. Deus, meu. Tá marcado pra X hora, tá bom. E eu cheguei 5 minutos antes do horário marcado. Mas que adianta sair e bate asa, meu? Não sou eu que falto em pelo amor de podcast. Deus, meu. Eu não falto em podcast, quem falta é você. Ó, sobre a construção, né? Que ela foi uma construção já feita, ela não foi adaptada, né? Ela já foi pensada, né? Mas mesmo assim tem que fazer alguns ajustes e tal, tudo. Hoje, o ambiente, pro volume, tudo tá suportando, comporta, Hoje contempla. né? né? Teve Tem que fazer uma algumas projeção, adaptações data aí, pra né? quantos anos aí de atendimento dentro da média que a prefeitura, assim, porque a gente sabe que tem um estudo, né? A unidade vai servir para 5, 6 anos para um atendimento para uma capacidade X. É óbvio que tudo pode mudar, né, Roger? Sim. Mas até o momento, nesse pouco mais de um ano, Ainda a mais, expectativa tá... Hã? não, ainda mais lá em Itaquera, a cidade está subindo prédio a rodo, prédio. Tá virando cada vez mais, né? População aumentando, né? E o sistema Mas de saúde, ainda tá segurança, dentro do tudo em Está estudo. caixa. dentro do esperado. De segurança, assim, exato. de segurança de atendimento, Isso, de sim. para não Mesmo porque extrapolar. a gente tem estudos, por exemplo, de horário, de X pacientes na unidade, agendamento até. Tem dia, por exemplo, eu não posso colocar todos os dias todos os exames, porque Tá. aí senão é? dá boom. Ah, Sim. óbvio, né? Né? Então tem uma escala Exato, de dias. tem uma escala, tem um Olha agendamento, só. Tem até toda por uma questão de estratégia equipe, gestão. Isso é até por legal. questão de equipe, Sim. questão de organizacional dentro ali mesmo da unidade, né? Eu já pensei que todos os dias estivessem disponíveis todos os exames. É, Todos os dias, não é assim. os principais sim, Tá. né? Que a gente fala assim, ultrassom, mamografia e o Doppler, né, no caso, Sim. estão todos os dias. Então, Mas não segunda a sábado eu sobrecarrega a tenho... capacidade, né? Isso. Entendi. Segunda a sábado eu tenho mamografia e ultrassom. É o carro-chefe, né? Tá. Os demais exames a gente tem escala por conta disso mesmo, né? De repente eu sobrecarregar a unidade, até por conta de equipe, né? Se eu Para colocar- garantir o bom atendimento para Exato, todo a mundo, qualidade, né? né? Do O bom funcionário atendimento e com a de todo equipe, mundo. né? Então Sim. tem tudo isso. Dá para crescer? Dá para crescer, né? Isso aí envolve estudo, envolve investimento, mas Tem potencial de tem expansão. potencial de expansão, sim. Agora eu bom. quero fazer uma pergunta, Roger. Você fez várias já, Vanessa. Não, mas eu quero fazer mais, pelo amor porque de o Deus, nosso tempo está acabando, porque você É. já me olhou de rabo de olho, ele Eu olha já assim, olhei, gente. já puxei Mas passa aqui. muito Ele olha rápido. Passa assim, muito ó. rápido, Ele tá? olha assim. Todos os Aí ele convidados vai- que vêm aqui eu já vou- passou ó, uma hora. Nossa, já... Toda vez que o Roger faz assim, ó, ele dá uma batidinha assim, ou ele olha assim, ó. Às Tipo vezes, assim, às aí vezes eu ele tenho que olha bater pro- mais forte aqui, porque não presta a gente atenção, tem né? um cronômetro ali em cima. Aí ele tá olhando assim, aí ele faz assim pra mim, ó. Tipo, Vanessa, olha o cronômetro. É porque a Vanessa, você sabe, se deixar ela aqui, ela fica até amanhã Mas eu conversando, sou cara. a diversão, Roger, desse podcast. Você não entendeu ainda. Quando eu falto não, quando eu não posso você vir, falta toda quando eu vez. não posso vir, ele fica É bom deixar sozinho gravado aí, aqui. ô Xi. Não, Sua não vai deixar frase aí, gravado por nada. favor, Essa aí, viu? parte a gente corta. Você sabe que eu até esqueci o que eu ia perguntar? É comum fazer isso. É comum você fazer isso. Fazer essa vergonha. Passa no cartão de crédito essa vergonha aí, vai. Ah, não precisa, porque eu não tenho mais nem cartão de crédito pra passar. Por isso que eu pego o seu, Roger. Isso aí, Isso é viu? verdade. Só me Gente, desce. eu tô no nível da filha dele. Pai, então, pai, sou eu. Viu o nível de amizade? Você tá quase... O nível de amizade é tão grande É. que, né, Roger. É verdade, gente. É verdade. Hashtag somos amigos.
Bom, Eu você esqueci, esqueceu? Eu esqueci, Roberto. Bom, no mínimo é uma pergunta boba, né? Mas Não, vamos não lá. era uma pergunta boba. Bom, não, na verdade é o seguinte, Roberto, a Ó. gente chegou já no final mesmo, chegamos nos finalmente, né? Você tem alguma observação, alguma coisa que quer falar? O momento é agora. Eu ia Se falar, quiser você reclamar tem alguma obsessão? Ó, se Eu você pensei que quer- era um... Se tem alguma coisa pra você reclamar, aumento de salário, alguma É coisa agora do tipo, é a hora, o que a momento secretaria é tá te agora. vendo. A secretaria tá Rapaz, te tem vendo, muita reclama gente. agora, meu. Tem muita gente. Ah, eu lembrei o que eu ia falar, viu? Agora, Vanessa. Agora. Perdeu sempre Agora, né, Vanessa? Toda hora é o momento certo para Ah. perguntar. Nesse um ano e 6 meses, teve alguma história que te impactou, que você viveu ali, que você falou, cara, escutar isso ou ver isso valeu a pena, e é isso que eu quero para minha carreira, para minha vida, eu tô feliz aqui, isso me realizou. Tem alguma história várias, que te Tem várias. impactou? A gente, no dia a dia ali, acaba acolhendo bastante paciente, né? Sim. Mas quem traz histórias assim mesmo é a equipe, né? Tá. Eu acho que quando a equipe, eles estão ali na ponta, eles estão atendendo, então os pacientes eles passam diretamente para eles, né? Então, quando o paciente ele entra dentro da sala, ele se sente acolhido, e aí ele fala assim, nossa, mas será que é isso mesmo? Será que aconteceu isso mesmo? Eu consegui fazer um exame com qualidade, fui bem atendido, né? Isso é gratificante, né? Ótimo. Então, o que eu tenho assim é só agradecer mesmo, né? Agradecer a Deus, agradecer a instituição, agradecer a prefeitura, né? Por ter elaborado um serviço tão bom, né? Que eu falo, eu agradeço todo dia a Deus por estar num local hoje que me permite ajudar pessoas. Que é o né? seu Que é propósito o meu lá de trás, propósito da redação. De sempre, né? Eu ajudo, às vezes, não diretamente, mas indiretamente, Sim, né? sim. Mas a gente ajuda, e eu vejo números, eu olho assim e falo, nossa, a gente atendeu 5.000 pacientes, a gente atendeu 6.000 pacientes no mês, é muita gente, Muita gente. e é exame que eu sei que de alguma forma a gente ajudou aquele paciente, Sim. né? E isso que é gratificante cada dia, né? E Então, o bom atendimento, ele fica marcado. fica. Sim. Assim como o atendimento ruim, o bom, ele fica marcado. Sim. E às vezes até mais do que o ruim, né? Porque aquilo Sim. vai... Já pensou? É a corrente do bem, né? A Não, corrente é do perfeito. né? Se colocar no lugar do outro, né, Ah, Roger? aliás, você tá falando de bom Esse- atendimento, eu acho que a gestão... Eu vi um monte de 5 estrelas naquela hora do Google, né? Eu acho que eles Ah, colocaram... pensei que você tava falando, Vanessa, você é 5 estrelas, você tem um monte de estrelinhas. Se eu tivesse avaliação, bom. Eu acho que eles põem o 10 QR bilhões Code. O de que eu acho? estrelas. Eles põem aquele QR Code igual o comércio, falando de câmera de gente, comércio, avalie nosso Avalie atendimento aqui, ó. Fala assim, avalie a sua entrevista com o Roger Friedmar. O legal é que você tocou num ponto, se Ai, eu viu? puder, Sempre lógico, eu, né? Roger. Gostaria de Sempre pedir... eu. Ai, desculpa. Gostaria de pedir a vocês, usuários que estiverem nos assistindo, façam a ouvidoria. Entre no ouvidor 156. Isso aí ajuda não só a unidade, mas ajuda a todos, né? Ajuda também futuramente a gente ganhar mais Modelos, serviços né? quanto esse. Sim. Quanto mais elogio, mais... Até reclamações para melhorar, Exato, de repente, né? uma o que observação, tiver de né? ruim, por exemplo, É é bom importante. também, é importante. Às Sim. vezes o gestor ele não tá vendo, ele não vê tudo, né? E a gente consegue analisar, às vezes, dessa forma, né? Teve uma paciente esses dias, as meninas, a minha assistente me chamou e falou, Roberto, tem uma paciente querendo falar com você. Às vezes a gente olha assim e fala, poxa Puxa, vida, lá né? vem, né? O que será, né? O que será que aconteceu? Na hora que eu abri a porta, falei, tudo bem, boa tarde, né? Sou Roberto, gerente da unidade, o que posso ajudar a senhora, né? Então, é isso que eu falo, né? Sempre agindo de uma forma Sim. carinhosa, né? Humana, né? Ela falou, não, eu só queria te dar um abraço. Olha, Só Olha queria só te dar que um legal. abraço, Que carinho, né? sabe? é o tipo do... É o E tipo isso da não ação tem preço. impactante. Esse, Não tem esse preço. vale mais do que Não, ouvidoria. É isso que eu falo, não tem preço. Exatamente. Sabe, naquele dia eu ganhei o dia. E é isso que a Legal. gente fala. Às vezes, a gente acha assim, né? O paciente que está precisando de alguma coisa, né? Mas Mas às vezes a gente Às também vezes a está gente tá precisando. precisando Também. de um abraço. E isso Um diz, abraço. estou, assim, tá falando pra, olha, continue
com a sua gestão, com o seu olhar humano, porque está Sim. dando resultado. Independente de ser do SUS, né, Não da importa, particular, a o- visão humana ela tem que estar em todos os lugares, né? É o que eu brinco, é de graça ou vale 1 milhão, faça da mesma Exatamente. forma. Né? Não Faça com o importa. mesmo carinho, com E o a mesmo... equipe, e eu falo muito, né? A equipe, ela comprou a ideia, né? Ela entende o propósito. Eu Sim. falo assim, o propósito é o quê? É o acolhimento. Isso Sim. aí, o exame, depois, se não der certo de alguma forma, a gente dá um jeito, sempre. Tá. Mas o acolhimento, tratar bem o próximo, isso não tem preço, Sim. né? Você falou a frase do final do ano de 2025, viu, Roger Fieldmack? Acertou o ano aí também. Olhar para o próximo ou É. para a próxima É. de forma verdadeira e amigável, Roger. Eu não posso, eu vou ser Gaguejou. falso. Se eu falar que é amigável, Ele eu vou ser falso, eu sou gaguejou. verdadeiro. Não é amigável, meu. Ó, É sim. tem que ser verdadeiro. Isso que é verdade. Sim. Até na ouvidoria, né? Até na Mas ouvidoria. o feedback, o feedback é ouro, né, pessoal? É Exato. para qualquer coisa, para comércio, para negócio, etc. Só que também tenha bom senso para fazer o feedback. Tem gente que também gosta de. Porque eu entrei e a pessoa virou o olho para mim. Às vezes ela nem estava vendo a pessoa, mas faz o feedback assim, né? Então tenha bom senso também no feedback, na ouvidoria, né? Para fazer críticas que realmente façam sentido, que façam construção de algo melhor, E né, assim, Roberto? as Isso que é críticas, importante. elas são bem-vindas. Exato. E uma coisa que a gente estava até conversando antes, né? É saber aceitar a opinião, o posicionamento do outro, eu acho que é a coisa mais importante. E hoje em dia as pessoas, elas estão... Não aceita. É muito 880, contraditório. você tem que aceitar o que o outro está Não. dizendo, é uma verdade única. Então, calma, né? Muita calma nessa hora. Vamos nos respeitar, vamos ouvir. Se você não concorda, tudo bem, somos amigos do mesmo jeito, a vida segue, todo mundo segue. Eu acho que isso é uma lição que vai bater bem forte em muita gente nesse ano. E é muito bom ouvir e fechar o ano, né? Porque a gente está indo O pro último final, podcast, chave de ouro pro chave de Robertão ouro. aqui. 2025. Ano, eu sinto muito em dizer, mas você vai ter que continuar me aturando o ano que vem. Não sei, a gente vai revisar o contrato. Não vai revisar o contrato, porque nem tem contrato. Nem tem contrato, né, A gente vai Roger? revisar o contrato. Agora, eu sei qual que é o meu propósito de vida. E qual é o seu, Roger? Encher minhas paciências, eu tenho certeza do seu. Palavras suas. Roberto, eu quero te agradecer por ter aceitado a Agradecemos. prefeitura, por ter aceitado aqui o nosso convite, que a A gente sabe... secretaria. Secretaria, porque a gente sabe que tem um trâmite aí para trazer, não é tão simples assim, tá? Importante E também. nos sentimos até honrados, né, Roger, Sim. com a liberação da prefeitura, né? Já tivemos outros colaboradores da prefeitura que vieram aqui e falaram, isso é muito importante, independente de qualquer coisa, ouvir as pessoas entenderem como funciona, os bastidores. Os bastidores não são assim tão festivos às vezes como a gente pensa, tem lá, tudo tem um Contar as caminho, histórias da região. exatamente, Esse e a é o gente quer propósito. fortalecer, por isso que a gente fala Zona Leste, a gente não para de falar, não vamos parar de falar, não é mesmo, Roger Fieldmack? Com você a palavra, Roger, eu vou dar a palavra para você. É que eu tô tão contente que ele voltou, Agora que vai ter vocês uma não... 3 horas, a gente quer encerrar o podcast. Pode, Vanessa? Pode, Roger. Roberto, faça suas considerações finais aí pro seu público, por favor. Bom, gente, tenho a agradecer ao Roger, à Vanessa, né? Agradeço à prefeitura por ter liberado, né? Ao Santa Marcelina. Agradeço, quero mandar um abraço para toda a equipe, né? Minha equipe do 100, né? Que está nos assistindo. A minha esposa Priscila, meus filhos, né? Que sem eles, pode ter certeza que a gente não teria um objetivo, né? Então, né? Eu só tenho a agradecer e, claro, pedir. A gente pede, né? Um pouquinho, mas, gente, quanto mais a gente ter coisas boas, né? Principalmente voltado para a área da saúde, mais incentivo desses, eu acho que é melhor para todos, melhor para a população. Então, continuem, né, agindo dessa forma. E, claro, a gente, para 2026, assim, a gente tende a melhorar o que já está bom hoje.
Fomentar o lado bom, né? Finalizou com uma né? frase maravilhosa. Sempre Muito melhorar. Muito E é bem. isso. Eu não Vai tenho passar nem as redes palavras. sociais ou não? Não é assim? Tem que fazer assim? É assim que fala? Xingue! Xingue, xingue, xingue. Xingue porque é xingue. Ô, Xingue, cadê? Eu tô vendo. Ah, aqui? Siga aí Não, nossas é redes aqui sociais. ou é aqui? Roger, eu tô perdida. Onde que... Faz anos, hein? Aonde que é que faz assim? Assim, ó, se inscreve. Peraí, eu tenho um problema. Aí. problema. Mas sumiu. Se inscreve aqui no nosso canal. Nosso canal, ó. Siga, compartilhe. E o ano que vem estarei aqui por livre e espontânea vontade minha, porque se depender do Roger, ao dedinho dele. Tá tranquilo, pessoal. Lá não vai atrapalhar do que vem. Pessoal, segue lá, Desenvolve Leste, tá? No YouTube. Também tem as nossas redes sociais no Instagram, Desenvolve Leste. Tem o Desenvolve Itaquera, nosso carinhoso Desenvolve Itaquera. E os sites desenvolveitaquera.com.br e desenvolveleste.com.br. Muito bem. Curta, compartilhe, que isso faz toda a diferença para o nosso território. Roberto, muito obrigado e tamo junto aí, meu amigo. E um abraço para Priscila lá. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui.